Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando do capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. E hoje falaremos do item 6 e 7. Não acreditai em todos os espíritos. Em todos os espíritos. Então, nessa mensagem, nós vamos entender por que não acreditar em todos os espíritos. No livro dos médiuns, nós vamos entender que não importa o nome da pessoa que ela disse quem ela é. Se ela diz que é Jesus Bezerra de Menezes, ela diz, não importa o nome. Importa é a mensagem. Temos que analisar a mensagem de uma forma racional e ver se aquilo condiz com a verdade. E se é uma mensagem boa ou ruim. É o que nós temos que analisar nesse momento. Porque existem muitos que mentem e enganam. Como aqui na Terra existem os que fazem, também no plano espiritual continua sendo os mesmos, mentindo. Então, tomam posse de qualquer nome e começa a falar. Coisas muitas vezes absurdas. Por isso, o ensinamento, não acreditai em todos os espíritos. Por quê? Quem são os espíritos? Os espíritos são as pessoas que viviam aqui e hoje não têm mais o corpo. Estão lá no plano espiritual. Eles continuam do mesmo jeito. Não é porque desencarnou que muda alguma coisa e vira santo. Não é assim. Eles continuam com a mesma personalidade, com as mesmas faculdades, fazendo as mesmas coisas. Se são mentirosos, continuam mentirosos. Se gostam de enganar, continuam enganando. Essa é a mensagem. Por isso temos que analisar de uma forma criteriosa. Se aquela mensagem realmente é boa. Se ela pode nos ajudar a melhorar. Se nos mostra um caminho que nos leva a Jesus. Então, esses são aqueles que nós vamos dizer, é de Deus? É benevolente? Está realmente passando as mensagens boa? A mensagem do Evangelho deixada por Jesus? Está opinando sobre ela com sinceridade, com honestidade? Então, é esse critério de análise que a gente vai ter que ter na hora de avaliar o que estamos ouvindo. Ela pode vir pela escrita, pela intuição, pela chamada incorporação. De todas as formas, pode chegar até nós. Simplesmente temos que estar atento a tudo. Porque os falsos estão em toda parte. Depende de nós como vamos ver e absorver as mensagens que recebemos. Se realmente os ensinamentos passados por aquela entidade é verdadeira. Ela condiz com a verdade. Ela condiz com a lei de Deus. Ou lei natural, como que é a mesma coisa. Então, nós vamos analisar desta forma. Sempre de uma forma tranquila. Se nós ficarmos apenas entusiasmados porque recebemos uma mensagem, nós não vamos encarar com seriedade e vamos analisá-la de uma forma racional. Da mesma forma que a ciência tem que analisar tudo de uma forma criteriosa.
assim somos nós. Então a gente vê o quanto nós estamos à mercê sem ter o conhecimento, sem ter discernimento para análise. Então esse ensinamento é importantíssimo. Da mesma forma que no início do capítulo se diz que uma árvore má não pode produzir frutos bons, e a árvore boa não pode produzir maus frutos, então temos que analisar dentro desse critério, porque é assim que nós vamos compreender e entender e trazer para o nosso cotidiano aquele ensinamento passado, aquela opinião, aquela visão que estão nos dando sobre o que estamos vivendo, uma sugestão, um conselho. É bom esse conselho ou não é bom? Então temos sim que ter essa visão racional, como Kardec nos ensina. Por quê? Podemos sim ser enganados. Os brincalhões estão aí para enganar, assim como aqueles que têm maldade no coração. Não importa o nome que se dê, importa é o conteúdo da mensagem. O que ela quer dizer? O que ele veio mostrar para nós? Essa é a importância que devemos dar para não cair em erro e divulgar o que não é verdadeiro, que não condiz com a verdade. Então, os bons profetas, os bons espíritos, eles são de Deus, vão sempre falar coisas boas para nós, de uma forma muito tranquila, com honestidade, se dedicando ao seu trabalho junto a nós. Então, tudo está em nossas mãos. O que ouvimos, o que não serve, filtra. Deixa de lado. Só o que é bom, sem se importar com o nome que será dado nessa comunicação. Essa é a principal lição. Então vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.